Salve, salve, terráqueos! Alô, alô, marciano! Aqui quem fala é da Terra. Pra variar, estamos em guerra. Pra variar, estamos em guerra. Estamos em guerra, o ser humano, Samu, tá na maior fissura, meu Deus do céu. Salve, salve, craque Dasclos! Você que tá acompanhando aqui mais um episódio do nosso podcast especial. A gente sempre inovando nas formas de conteúdo aqui pra galera, né, Saulinho? Claro, só track boa, né? Você que está aí ouvindo esse som aveludado, esse cheiro, esse creme musical, sonoro que está aí ampliando o seu repertório sociocultural, fique conosco aí, queridos ouvintes, que o tema hoje é bom. Hoje o tema é bom, Samu. Nós vamos falar de um sério problema social brasileiro aqui nesse episódio, hein, Sal? Problema sério social do Brasil. Do nosso lindo Brasil varonil. Um tema muito discutido. A gente precisa aumentar o nosso repertório sociocultural acerca desse tema. Então, querido ouvinte, fica conosco aí, tá bom? Samu, o tema de hoje é intolerância religiosa. Intolerância religiosa, Saulo. E para além de ser um grande problema, um problema social brasileiro, isso aqui também é uma temática muito importante para quem está se preparando para o Enem, para os vestibulares, porque ela demanda articulação, ela demanda crítica. Opa! Então é um tema para além do problema, é também uma problemática para quem tá se preparando. O que tem de falso especialista acerca desse tema, hein, Samu? Eu penso e não tem argumento. Então você que precisa de um argumento para elaborar o seu raciocínio crítico, aí. Muitos agora, tolos com voz por aí, Saulo, mas só aqui, nós dois aqui, duas pessoas de alto garbo e elegância do Dascalos. Muito elegante. Saulinho, a gente não pode esquecer de falar pro pessoal curtir aí, por favor, curte. Né? A gente tá apelando aqui pra você meter a dedada no like. Se você não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal também, tá? Temos também as redes sociais, as mídias Isso sociais. Mesmo. Tá lá no Instagram. Tá lá em todos os canais. Tá nos tocadores dos podcasts. Divulgue para os seus amigos. O nosso querido Timóteo coloca aí na descrição do vídeo para nós aí os tocadores de podcast que tem também, para quem quiser acompanhar só o áudio, né? E só o áudio. Quem quiser ver a gente aí, tá no vídeo aí no YouTube, né? Tá vendo nós. Olha que legal. Tô aparecendo o Caio Castro, o Calvin Raymond, né? O pessoal fala também muito Gustavo Lima, né? Então fique à vontade, tá? O branco do olho é muito parecido, inclusive. Querido ouvinte, vamos lá. Samu, chega de nhenhenhen, chega de lero-lero, chega de blá, blá, blá. Direto ao ponto. Primeira coisa, Samu, eu gosto muito de partilhar, dividir para entender. Isso. Intolerância, Samu. Quem gostava disso muito também era o René Descartes. É o método cartesiano. Vamos partilhar. Samu, o que significa intolerância para você? Ô, Saulinho, então vamos começar com essa palavra aí, de tanto que ela tem sido veiculada, de tanto que ela tem sido falada, às vezes o termo acaba ficando gasto pro pessoal que tá em casa, né? De uma maneira geral, a intolerância, ela vem do fato, né, de não tolerar, mas antes de tudo, isso vem de uma dificuldade de reconhecer a existência do outro. Da diversidade? Da diversidade. Né? Então, aquilo que é diferente de mim, aquilo que é alienado a mim, aquilo que vem de outro lugar, né? Eu tenho uma dificuldade, uma aversão com a existência do outro e geralmente isso vai me incomodar. Vai me incomodar e desse incômodo surgem os gestos de intolerância. E nós tivemos muitos gestos de intolerância social, né? A história do Brasil é recheada de exemplos, né? A gente pode enumerar. Então a intolerância é o fato de não aceitar o outro, o adverso, não reconhecer a existência do outro. Já entendi, Samu. E religião? Religiosa? A palavra religiosa. O Saulo, né, ela vem da ideia de religião e na etimologia, agora vou dar uma de Mário Sete Cortella aqui, né? Porque etimologicamente... Peraí, deixa eu falar uma coisa. O Samu, pra quem não conhece, era um ex-seminarista, tá? Nós estamos aqui falando com uma pessoa de posição de fala, viu? Eu tenho lugar de fala, como o pessoal costuma dizer, né? A religião, ela surge ali na humanidade como um dispositivo humano, social, para conectar um indivíduo ao absoluto, para conectar o homem a Deus. Né? Tanto que a ideia de religião, de religar, né? Ela está religando o homem com Deus. Mas se vem de um religar, é porque ela já foi ligada uma vez, já teve uma ligação e essa ligação se rompeu. Né? Aí tem várias versões sobre isso, né? Como a gente está numa tradição judaico-cristã, vem de quando ali, a gente pega a narrativa mítica do Adão e Eva, né? Que ali eles rompem a aliança com Deus, né? Aí a religião vem nesse sentido de religar, né? De trazer uma nova ligação do homem com Deus. E sociologicamente falando, antropologicamente falando,
a religião, ela é um dos elementos constitutivos do homem. Então, dentro das dimensões humanas, nós temos, por exemplo, a dimensão da vida em sociedade, tem a dimensão cognitiva, tem a dimensão lúdica, né, de fazer brincadeira e tudo mais, e também tem a dimensão religiosa. Isso é algo, né, algo que vem, é algo humano, né, é uma das dimensões humanas. Entendi. Samu, então a intolerância para você seria nesse sentido discriminar, ofender, rechaçar a religião do outro? Isso, é porque dentro do nosso convívio social, né, à medida que a sociedade, que a humanidade, ela foi evoluindo, novas formas religiosas foram surgindo. E além disso surgiu uma superior ou uma dominante. Aí pelo poder político. Isso, porque a gente tem que entender o espectro religioso também como vinculado a um poder político e ao próprio poder em si. Então, se a gente for analisar historicamente, a religião ela sempre teve atrelada ali a uma questão política e uma questão também do poder dentro da sociedade. Então, muitas vezes, ao longo da história, Saulo, a intolerância religiosa ela estava vinculada também a uma intolerância política do outro, uma intolerância a uma questão de poderio ali também. E a intolerância religiosa, ela não vem apenas na forma discriminatória, né? Discriminatória da religião do outro, né? A gente tem visto agora recentemente uma nova forma de manifestação dessa intolerância religiosa. Isso é um fenômeno muito brasileiro, muito peculiar a nós. A gente basta dar um Google aí que a gente vê sempre notícia disso, que são as profanações de templos e de manifestações religiosas, né? Então não tem apenas aquela questão de eu verbalizar, de eu manifestar por meio de palavras, de gestos ou sinais a minha indignação com a religião do outro. Tem também agora um novo modal, que é a profanação de templos, né? Algo que sempre existiu ao longo da história, mas que dentro do contexto brasileiro agora a gente tem visualizado isso com mais constância. Está atual ainda. Continua atual. Continua e tem crescido mais. Entendi, Samu. Samu, qual que é a diferença, Samu, entre preconceito e discriminação? Ô, Saulo, você tocou num ponto importantíssimo aí, porque muitas vezes a gente confunde, são termos diferentes, né? O que viria a ser o preconceito? O preconceito, ele está no campo das ideias. Então, né, a gente pode fazer aquela divisão clássica de preconceito. É um conceito que eu tenho, né, é uma ideia. O preconceito está no campo da ideia, né? A discriminação é essa ideia manifestada. Então, por exemplo, a discriminação ela está no comportamento, ela está no gesto, ela está na fala. E toda discriminação, ela vem de um preconceito. Então, repetindo aqui para o pessoal de casa entender, o preconceito ele está no nível das ideias e a discriminação ela está no ato, ela está no comportamento. Então, discriminar é o ato, uma ação. Isso, né? Então, a ação discriminatória. Entendi, Samu. O ato, o gesto discriminatório. Agora eu posso ter um preconceito que ele pode ser oculto, pode ser não verbalizado, né? Sim. Não tem acesso, sim, né? Dificilmente o ser humano consegue esconder os seus preconceitos. Né? Até falando com o psicólogo aqui, dificilmente a gente consegue, mas sim tem os preconceitos velados que às vezes o nosso mecanismo de defesa faz de tudo para não deixá-lo na forma de um ato discriminatório. Entendi, né? Mas Samu. ali na raiz ele pode estar. Samu, certo? E para nós entendermos aqui no Brasil esse tema de intolerância religiosa, que você tocou num ponto que ele é contemporâneo, ele está atual, né? Mais atual que nunca, né? E esse Brasil de 522 anos aí sempre teve, é novo. Como é que está? Quais são os antecedentes históricos em relação da intolerância religiosa no Brasil, Samu? Ô, Saulo, desde o momento em que o Pedro Alves Cabral aportou lá na praia da Bahia, ele já trouxe ali junto com suas malas uma ideia, né, de uma intolerância religiosa. Isso sempre existiu, né? Obviamente que a história ela é dialética, a gente tem que evitar os anacronismos e fazer contemporaneizar o que estava acontecendo. Né? Então, se a gente pega ali um rastro histórico, teve gestos de intolerância religiosa da cultura portuguesa para com relação à cultura indígena, por exemplo. Começa assim. Depois, historicamente, a gente vê o eurocentrismo, o etnocentrismo português presente também na discriminação religiosa com os africanos escravizados que vinham para cá. Né? E curiosamente falando, na raiz dos gestos discriminatórios hoje relacionados à intolerância religiosa, a gente tem que olhar lá atrás e perceber que lá, né, principalmente com relação aos africanos escravizados, a não aceitação era, para além de ser uma intolerância, tinha ali também uma aversão, uma rechação, uma rejeição
né? Depois isso foi... Depois pode até falar com uma apropriação cultural, né? Isso, aconteceu ali, o sincretismo vem ali, porque a história é dialética, ela vai acontecendo, né? Mas a gente vai falar daqui um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje em dia, mas a gente tem que olhar que o que acontece hoje em dia tem essas raízes lá, principalmente com relação aos... históricas e etnocêntricas, né? Isso, principalmente voltando aqui com as religiões dos africanos escravizados. Entendi. Ô Samu, para nós entendermos um pouco, né, essa relação dos antecedentes históricos com a cultura, com a política, né? O Império Romano, né, fazendo toda a sua devoção a esses seus períodos. Os judeus, os hebreus, né, tem muita coisa assim. Aí, até trazendo esses exemplos que você tá levantando, a intolerância religiosa no seu ápice, ali no seu ato mais agressivo, ela vem no extermínio do outro. Isso, então, por exemplo, o Império Romano, olha pra você ver como é que a história é curiosa, né, Saulo? Durante 3 séculos, o Império Romano persegue cristãos. Persegue. Para além da intolerância religiosa, tinha perseguição aos cristãos. A Bíblia ela traz isso, por exemplo, com Paulo. Preconceito, discriminação e perseguição. Perseguição, né? Tanto que, por exemplo, Nero toca fogo em Roma e joga a culpa nos cristãos. Se chovia, muito a culpa dos cristãos. Se vinha seca, os cristãos eram responsabilizados por isso. Então tinha ali uma perseguição. E olha que curioso, quando os cristãos eles se tornam a religião oficial do Império Romano, começa a perseguição cristã aos pagãos. Então, essa ideia de olhar para a religião do outro e fazer um julgamento, olha, a minha religião é maior ou ela é melhor, isso sempre foi, isso é comum, isso sempre se fez presente na história ocidental. Então a gente tem um exemplo lá da antiguidade, do período medieval ali, do Império Romano, a gente pode trazer para a contemporaneidade com o que aconteceu, por exemplo, com os judeus, né? E que acontece, de certa maneira, até hoje com os judeus, né? Entendi. Então, a saída, né, da Terra Prometida, a volta, né, o movimento de aspersionismo, né? E aí a gente pode perceber também, por exemplo, né, trazendo até um outro exemplo histórico, quando a gente teve a expansão islâmica. Eles começam ali na Península Arábica, vão para o norte da África e migram para a Europa. Né, eles ficam ali na Península Ibérica principalmente. E a guerra, né, hoje, Portugal e Espanha, eles existem como são por conta dessa expulsão dos islâmicos, né, dos mouros que ali estavam também. Então tinha aquela ideia, né, inclusive o Papa até abençoa a Guerra da Reconquista Portuguesa, porque eles estavam, em nome da fé católica, expulsando os islâmicos do continente europeu. Então eu posso afirmar que religião é poder? Religião é poder. Por quê? A gente tem que separar, importante a gente trazer isso, religião de espiritualidade. De fé, né? De fé, né? A espiritualidade tem a ver com, uma questão individualizada ali da tua relação com o absoluto, com Deus e tal, né? Tem a ver com a fé. E a religião, ela é uma instituição humana. Entendi. Criado pelo homem. Criado pelo homem, inclusive. E onde está o homem, está o lastro do poder também. Entendi. Né? Então, hoje, a gente pode perceber que na história brasileira, né, a questão política ela sempre teve atrelada a uma questão religiosa. E atualmente a gente tem visto isso com muito mais ênfase. Né? Samu, você deu um gancho aqui, não posso deixar de passar. Samu, vamos falar do Brasil. Recentemente Fechou. na Copa do Mundo não, galera, Olimpíadas de 2021, Nossa, né? Olimpíadas. O jogador Paulinho comemora o seu gol contra a Alemanha fazendo a flecha de Oxóssi, né? Então nós temos aí, por exemplo, jogadores de futebol sempre fazendo símbolos católicos, símbolos evangélicos. Pela primeira vez na história, um jogador de seleção brasileira exaltando, né, uma religião africana de matriz africana aqui no Brasil, e gerou um reboliço, né? Reboliço nas mídias. A gente pode até olhar para isso como que o esporte ele tem uma importância social, ele tem uma importância de conscientização social. Então, quando eu parto da seguinte ideia de que toda pessoa que é relevante para a sociedade, ela tem um compromisso social também. E o ato dele, do Paulinho, ele joga no Bayer Leverkusen, lá da Alemanha, né? Foi jogador do Vasco aqui no Brasil. Esse gesto dele foi um divisor de águas, porque até então... Que bom, né, Samu? Foi um divisor de águas, né? E ele ali fez questão, ele não se escondeu, né? E curioso que a FIFA proíbe manifestações religiosas. Ah, é? Ela proíbe. Sabia, ela proíbe. Então, todo ato de manifestação religiosa que a gente costuma ver muitos atos cristãos. Evangelismo, perdão. Isso, né? Mas isso é proibido pela regra da FIFA. Então, o que ele está fazendo aquilo? Ele está transgredindo uma regra da FIFA, né? Mas isso é um outro assunto. Gente, foi muito bom isso, E trazendo, né, um outro exemplo, puxando do esporte, olha para você ver. Mohamed Salah, jogador do Liverpool, atacante do Liverpool, muçulmano. E o parceiro de ataque dele é o Mané, jogador do Senegal, que também é islâmico. Os dois.
E depois que os dois foram jogar no Liverpool, houve uma diminuição de intolerância religiosa a islâmicos na Inglaterra. Que bom, Samu. O esporte, então, quebrando barreiras, né, dessa intolerância. E a importância social do esporte também, né? A gente tem que olhar isso. Galera, que legal. Olha aí, queridos ouvintes, aprendendo muito aqui nesse Não vai cair no Enem isso, mas pode ser que caia, inclusive, né? Pode ser, é um fato que pode cair. Mas os melhores vestibulares, aqueles mais profundos, né? Não, e é curioso, né, disso que voltando até, retomando aqui o raciocínio, quando o Paulinho ele comemora o gol com a flechada lá de Oxóssi, ele estava abrindo ali uma janela muito importante. Por quê? As religiões de matriz africana são os maiores objetos de intolerância religiosa no Brasil. E olha pra você que curioso, eu tenho estatística aqui, Saulo. Os que se dizem frequentadores das religiões de matriz africana no Brasil, eles representam, de acordo com a última contagem que eu tenho aqui, que é de 2021, inclusive, como 1,6% da população. Porém, eles são mais de um quarto de vítima das denúncias. Então, eles são os principais objetos de intolerância religiosa aqui no Brasil, né? Os adeptos das religiões de matriz africana. E foi muito perseguida pelo cristianismo, né? Sim, tá na uma das causas nós temos muitos relatos, então nós estamos aqui no ano, hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 13 de maio. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. É simbólico para o Brasil, né? 134 anos da abolição da escravidão, né? Isso. E tocando nesse tema, um tema muito importante que nós tivemos durante muito tempo as religiões de matrizes africanas discriminadas e sofrendo preconceito no nosso Brasil. E agora, na contemporaneidade, um atleta de alto garbo, né? Fazendo o simbolismo, né? E colocando à mostra a combater essa intolerância religiosa que nós temos nesse país. Ele convida a gente a olhar para as causas. Só para você um corte, pode cair sim no Enem e deve cair para você aumentar o repertório com a intolerância. Então, para entender e ter esse argumento na intolerância, né, Samu? Então, esse papo nosso aqui de hoje... Se eu fosse um cara que faz questão do Enem, eu podia pegar esse exemplo do Paulinho e colocar ali como cabeça da questão. Então você que vai estar escutando aí, não é de se assustar se cair uma questão parecida como essa que nós estamos falando aqui, porque o Paulinho, como o próprio professor Samu falou aqui, foi um divisor de águas na luta, no combate do preconceito e da discriminação religiosa no Brasil. E sabe por que isso faz mais sentido ainda, porque eu digo que é um divisor de águas? Porque a gente está vivendo um aumento, um crescimento das denúncias, né, com relação à intolerância religiosa. Então eu tenho dado aqui, Saulo, para o pessoal de casa que está acompanhando, de 2020 para 2021, teve um crescimento de 141% das denúncias. Que isso? Isso é muito significativo. Isso é bom. O pessoal tem tomado coragem para denunciar. Isso é muito bom. Tá vendo? Então lá em 2021, agora em 2022, as escolas de samba do Rio de Janeiro exaltando as religiões. Salvo engano, a escola que foi campeã esse ano estava tratando de um tema relacionado à religião de matriz africana. Que eu não lembro aqui qual é a escola, mas foi isso mesmo, Samu. Então, olha lá, o que o Paulinho fez expôs mais ainda a sociedade e trouxe a discussão e principalmente a cultura do carnaval, a cultura do futebol, fazendo o papel exemplar de romper o preconceito e a discriminação da intolerância religiosa. E olhando para a discriminação e a intolerância religiosa aqui no Brasil, Saulo, a gente pode olhar, eu tenho aqui mais alguns dados relacionados aonde que as denúncias mais acontecem. Então, tem 4 estados que destacam no campo das denúncias, né, de onde acontecem esses atos de intolerância. Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e a nossa Minas Gerais. Né? E a maior parte das vítimas é composta por adeptos de religiões de matriz africana, como eu disse, né, que mais de um quarto das denúncias. E olha para você, estados, Samu, por favor. Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. São Galera, os 4 maiores olha aí, a nível de denúncias. Isso não é por acaso. São os estados que mais receberam negros escravizados para trabalhar aqui nesse país, galera. Aí, então, Saulo, a gente olha para as causas. Porque, olha para você ver, a maioria das pessoas que fizeram essas denúncias no ano passado, esse dado aqui atual, né, colhido lá no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, a gente tem muitas críticas com relação a esse ministério, mas aqui tem um ponto favorável para ele, né, a gente tem que ser justo aqui na crítica. A maioria são mulheres e negras. Maioria mulheres e negras denunciando a intolerância, o preconceito, a discriminação religiosa. Isso é bom demais, Samu. Num país que tem a maior parcela das... Um avanço.
perdão, ouvinte, quando eu falo bom, né, é bom que está tendo voz a denúncia e ao ponto de nós estamos discutindo um tema que precisa ser debatido, que é que era tabu até um tempo atrás. Porque as religiões, né, nas causas dessa intolerância religiosa, Saulo, as religiões de matriz africana, elas são as mais agredidas nesse sentido. Por quê? Por dois aspectos. Primeiro, a nossa formação cristã. E dentro da formação cristã, para além da questão histórica, as manifestações das religiões matriz africana eram muito vistas como manifestações demoníacas. Então, esse é um fator. Até hoje, inclusive, né? Eu estava vendo recentemente um podcast concorrente do nosso, que é o Achismos, né? Eu acho muito bom também. Eu indico pro pessoal ver depois do nosso. Concorrente não, multiplicador dos nossos, né? Nós estamos aqui para somar. Conhecimento soma e multiplica. E ele levou um cara da Umbanda lá para falar que como que eles são vistos, né? Então, tudo, por exemplo, até a própria ideia da macumba, que é um rito deles ali, é visto como algo pejorativo. Então, para ver como que a influência, a base cristã nossa, ela olha para essas religiões como alguns rituais ali como manifestações demoníacas. E a segunda causa principal tem a ver com o fato de que as religiões de matriz africana é uma questão do racismo estrutural. Porque grande parte das pessoas, né, ali na origem desses gestos de intolerância, eram negras. Então, aquela associação de que o que o negro produz culturalmente é ruim, é inferior. Era inferiorizado, então, inclusive, a sua prática cultural. Isso é uma herança histórica que a gente tem até hoje. Que temos que combater, né, Samu? Combater cada dia que passa. Samu, eu vou aqui citar uma fala do jogador Paulinho, né, que vai ao encontro a esse podcast. Abre aspas. Por tudo que nosso país já sofreu, temos não só preconceito com as religiões de matriz africana, mas também de outras naturezas, como a de raça, gênero, orientação sexual. Como uma pessoa que tem voz, eu não posso me dar o direito de permanecer calado, de não me posicionar diante de preconceitos e negligências. Sim. Aí mostra o papel do artista, do jogador, do desportista em combater, em fazer um gesto que abre portas, janelas para nós levantar esse tema. Esse é um ato de coragem que ele fez. Coragem que ele fez. Fecha aspas aí, Paulinho, né? Então, diante disso, nós damos esse tema, um tema muito importante para você aumentar seu repertório sociocultural, que é importante, acaba com os achismos, né, Samu? Os achismos, o que eu penso. A gente vai conversar, eu penso isso, eu penso aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Então, você que está ouvindo aí, é bom se informar e informar com conteúdos de qualidade. E galera, só para fechar aqui, Saulo, eu trago aqui uma das ações afirmativas que existe para amenizar, porque acabar com isso, a gente pensa a nível utópico, né? Até a própria palavra combate, ela tem sido muito questionada, sabia, Saulo? Porque a ideia de combate, ela traz implícito uma guerra. Vencedores e perdedores, isso, né? Então, uma das ações afirmativas, uma política pública que concorre para a melhoria dessa situação aqui no nosso país, é que o dia 23 de janeiro foi instituído como o dia, olha a palavra, de combate à intolerância religiosa. E uma outra questão, né, fechando aqui o nosso papo só falar, que palavra você sugere para, em vez de falar 23 de conscientização. Janeiro? Conscientização. Aí vai a dica, hein, galera? Ó, você que vai escrever a sua dissertação aí, você que quer melhorar seu repertório na hora da escrita, conscientização da intolerância religiosa. Da tolerância religiosa. Conscientização da intolerância religiosa. Falei combate aqui da intolerância. Porque a gente pensa assim que a nível de social, a nível de política pública, né? Antes da gente propor solução, a gente tem que compreender o problema. A gente só entende o problema quando a gente se conscientiza dele. Entendi. Tomar consciência do problema é compreender o problema. Um ato corajoso, um ato muito legal. Sim. E isso aqui, Saulo, implica diretamente na cidadania. Porque a nossa Constituição tá lá, salvo engano, é uma cláusula pétrea, o direito à manifestação religiosa. Opa! Então, né, entra ali também que eu tô ofendendo, eu tô agredindo o direito do outro de livre manifestação religiosa. Então aí entra numa questão de cidadania. Palavras-chave, né, Samu? Respeito. Cidadania, reconhecer a existência do outro. Ótimo. Samu, aqui e agora nós começamos a encerrar um tema muito bom, que cabe mais outros, viu, Samu? Cabe outros podcasts acerca desse tema. Sim, é um tema muito abrangente, ele puxa outros, você, né? Que está ouvindo aí, divulgue, compartilhe, um tema muito legal. Não, estamos ao vivo, né? Um tema muito legal, um tema sobre a intolerância religiosa no Brasil, trazendo para a contemporaneidade. Falamos de Paulinho, escola de samba, falamos dos negros escravizados que aqui chegaram, tiveram sua religião suprimida, né?
sufocada, Isso. e agora a gente começa a romper essas amarras, fazendo essa conscientização da intolerância sempre é tempo de religiosa. pensar para melhorar. Isso é bom, isso é bom. Ok. Galera, salve, salve, aquele abraço, fique em paz. Tchau, tchau, fui! Abraço.